Olá, amantes do saber, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Neste vídeo eu gostaria de fazer um comentário crítico acerca deste livro, O Erro de Descartes, de autoria do neurocientista ou neurologista português Antônio Damasio, radicado nos Estados Unidos, onde desenvolve suas pesquisas. Este livro foi publicado inicialmente em 1994 e recebeu uma tradução no Brasil em 1996. Esse livro também é responsável para a grande notoriedade que Damasio adquiriu, sobretudo no meio científico e acadêmico. Mas eu gostaria de dizer, de início, que o título deste livro não passa de uma jogada de marketing editorial, dado o fato de que, em poucas páginas, Damasio pretende, se não refutar, criticar, contestar e contradizer Descartes, ou a teoria cartesiana da mente. A meu ver, esta é uma tarefa não só excessiva ou pretensiosa da parte de Damasio, mas impossível, dado o fato de que a teoria cartesiana da mente é uma teoria robusta e, se pretendemos refutá-la, é preciso construir argumentos que possam, de fato, invalidá-la. Não é, portanto, o que Damasio parece apresentar em suas obras, como pretendo dizer no que segue. Além do mais, a teoria cartesiana da mente é de natureza metafísica, o que implica dizer que a tarefa de Damasio de querer ou de pretender contestar a teoria cartesiana da mente revela-se, do ponto de vista do método de investigação científica, uma tarefa impossível de ser efetivada ou realizada. Ou melhor dizendo, a mente para Descartes é uma realidade não só imaterial, como subjetiva, o que torna impossível, como disse, o trabalho de investigação empírica ou experimental. Por outro lado, cabe aos estudiosos, aos intérpretes de Descartes, a tarefa de desfazer confusões conceituais, de refutar falsas interpretações, se quisermos restabelecer a verdade e a justiça acerca da obra cartesiana e de seu legado, ou de sua influência no mundo ou na cultura ocidental. Ora, a posição sustentada por Damasio é, a meu ver, herança do cartesianismo vulgar, fruto do desconhecimento da obra cartesiana. Como pretendo mostrar, aqui estaria então a raiz do erro interpretativo de Damasio, que resulta, na verdade, da incompreensão da filosofia cartesiana. Como veremos, Damasio se compraz em traçar uma caricatura de Descartes, o que compromete a validade de sua própria teoria acerca da relação mente-corpo, mente e cérebro, assim como a sua credibilidade enquanto autoridade científica. Comprometido com o monismo materialista e com a biologia evolucionista, segundo a qual a mente emerge do cérebro a partir de um determinado estágio evolutivo
Damásio, entretanto, deixa sem explicação científica a questão fundamental: qual é a origem e a natureza do pensamento? O que é o pensamento? Como é possível pensar? Como o cérebro, ou melhor dizendo, os neurônios, produzem o pensamento? Como da atividade neuronal emerge o pensamento? Como é possível que algo material, como o cérebro, possa produzir algo imaterial, como o pensamento? Ora, é esta lacuna explicativa que lança uma profunda suspeita sobre as pretensões neurocientíficas de Damásio. Damásio acusa Descartes de ter instaurado uma separação entre mente e corpo, denominada por ele de dualismo substancial, e que é, a seu ver, a causa de consequências profundas, duradouras e nefastas, tanto para a medicina quanto para a psicologia clínica, para os tratamentos psicoterápicos. Ou seja, Descartes teria, segundo Damásio, afirmado a impossibilidade de comunicação entre mente e corpo, entre razão e as emoções, uma vez que o pensamento é uma atividade da mente separada do corpo, segundo a interpretação de Damásio acerca do pensamento de Descartes. Ora, Descartes, nas Meditações, pretende responder à pergunta: a ciência é possível? Como posso estar certo de alguma coisa? Como é possível alcançar o conhecimento? Ou seja, em que consiste o conhecimento? Qual é a faculdade e o fundamento do conhecimento? A descoberta do cogito, que é apresentada na proposição cogito ergo sum, ou melhor, penso logo existo, é, na verdade, a grande revolução cartesiana, porque estabelece, mediante um experimento metafísico, a realidade indubitável do cogito, do eu penso. Isto é, o cogito revela-se o novo princípio de todo o conhecimento, ao mesmo tempo em que revela a natureza irredutível e imaterial ou incorpórea da mente. Ou seja, o poder de pensar pertence à mente e não ao corpo, dado o fato de que, no contexto da segunda meditação, Descartes não tinha ainda descoberto a existência dos corpos físicos, que será depois, na sexta meditação, objeto de comprovação ou de demonstração. Ou melhor dizendo, o poder de pensar não pode ser extraído da matéria. Não é função do corpo pensar. Não é função do corpo a capacidade de conhecer. Noutros termos, não existe pensamento sem um sujeito que pensa. Por isso, o argumento do cogito pretende provar que mente e corpo são substâncias de natureza distinta e oposta. Mas disso não se segue, segundo Descartes, que no ser humano mente e corpo estejam, de fato, separados.
embora sejam de naturezas distintas. Mente e corpo são separáveis. E é claro que essa separação só é possível após a morte do corpo. Logo após a descoberta do cogito, Descartes indaga, no contexto das meditações, o que eu sou? E ele mesmo responde: sou uma coisa que pensa. Mas o que é uma coisa que pensa? O filósofo responde: uma coisa que pensa é uma coisa que duvida, que concebe, que quer, que não quer, que imagina e que sente. Ou seja, nesta passagem da segunda meditação, Descartes mostra que o pensamento não é puramente racional ou intelectual. Vale citar aqui, a fim de ilustrar o que estou querendo dizer, o último artigo das Paixões da Alma, em que Descartes julga ser este, de fato, o papel das paixões na vida humana. Trata-se do artigo 212, ou melhor dizendo, ao final das Paixões, Descartes mostra justamente que as emoções, os nossos sentimentos, cumprem um papel fundamental na nossa existência. Passo então à leitura desse pequeníssimo artigo, porém ilustrativo para os nossos propósitos. De resto, diz Descartes, a alma pode ter os seus prazeres à parte, mas quanto aos que lhe são comuns com o corpo, dependem inteiramente das paixões, de modo que os homens que elas podem mais emocionar são capazes de apreciar mais doçura nesta vida. É verdade que também podem encontrar nela mais amargura, quando não sabem bem empregá-las e quando a fortuna lhe é contrária. Mas a sabedoria é principalmente útil neste ponto, porque ensina a gente a tornar-se de tal forma seu senhor e a manejá-las com tal destreza que os males que causam são muito suportáveis, tirando-se mesmo certa alegria de todos. Esta é, na verdade, a passagem final, ou melhor dizendo, o artigo final das Paixões da Alma, contida neste livro. As Paixões da Alma são uma obra da maturidade intelectual de Descartes. Certamente a última obra escrita por este filósofo. Ao final das meditações, permanece evidente que mente e corpo são de natureza diversa e oposta. Ou seja, todo leitor que conclui o percurso das 6 meditações dar-se-á conta de que mente e corpo são, para Descartes, duas realidades distintas, porém unidas no ser humano, formando um único todo. Melhor, o ser humano, a pessoa humana. Damásio, porém, parece desconhecer ou ignorar a 6ª meditação e a obra fundamental, as Paixões da Alma, em que Descartes julga ter demonstrado de forma inequívoca a união e a interação substancial entre mente e corpo. As sensações, os sentimentos e as emoções, ou seja, as paixões, atestam para Descartes
a união e a interação substancial entre corpo e alma, entre mente e corpo. Damásio, ao desconhecer a complexa teoria cartesiana da mente, confunde o plano metafísico do sujeito cartesiano com o plano físico ou psicofisiológico, que é o ser humano, fruto da união e da interação entre mente e corpo. Daí dizer que, se Damásio tivesse, de fato, inteiro conhecimento da teoria cartesiana da mente, a qual ele pretende criticar e combater, suas pesquisas e conclusões em neurociência teriam, muito provavelmente, resultados mais promissores. Se, ao invés de ignorar a teoria da união e da interação substancial de Descartes, contida sobretudo nas Meditações e nas Paixões da Alma, em que o filósofo francês apresenta suas descobertas metafísicas e psicofisiológicas e suas demonstrações acerca da natureza da mente e do corpo, e a complexa relação entre mente e corpo, Damásio seguramente não levantaria a pretensão de ter comprovado experimentalmente e de forma original a profunda conexão ou comunicação que existe entre mente e corpo, já comprovada, ou melhor dizendo, proposta e apresentada por Descartes em suas obras. As lesões cerebrais, às quais alude Damásio, são exemplos desse fato irrecusável, que é o fato da união e da interação substancial já demonstradas por Descartes no século XVII. A coexistência da teoria do dualismo e da união substancial no interior do sistema cartesiano possibilitou a Descartes formular, do ponto de vista metafísico, o denominado problema mente-corpo, que consiste em afirmar o caráter ininteligível ou incompreensível da relação entre mente e corpo. Ou seja, no ser humano, apesar da mente ser de natureza imaterial, ela está unida ao corpo, que é de natureza material, o que não é possível compreender do ponto de vista racional ou intelectual. Ou seja, implica dizer que este problema é, do ponto de vista racional, insolúvel ou constitui um enigma para a razão humana e que persiste até hoje. Filósofos e cientistas se debatem sobre este problema, porém, nenhuma solução satisfatória foi até agora apresentada. Há um limite, portanto, intransponível, segundo Descartes, para a razão. Ou seja, não é possível compreender como duas coisas possam estar unidas e separadas ao mesmo tempo. Ou seja, não é possível a razão humana compreender como mente e corpo são ao mesmo tempo coisas distintas, mas encontram-se unidas no ser humano. Este é, digamos assim, o problema mente-corpo. A natureza da mente é, portanto, do ponto de vista cartesiano, intratável do ponto de vista experimental ou científico. Ou seja, não é uma questão científica ou uma questão para a ciência, mas uma questão metafísica. Para Descartes, o corpo é a causa das sensações e das paixões.
é responsável pela manutenção da vida do organismo. Já o cérebro cumpre outra função. É aquilo com o que pensamos, responsável pela regulação das funções vitais do organismo. Mas não é aquilo pelo qual pensamos. Ou seja, o cérebro não é o órgão do pensamento, mas da regulação das funções mentais, dados que somos um composto substancial. Eis então minhas considerações críticas acerca deste erro, que, a meu ver, é grosseiro e que, ao mesmo tempo, constitui um problema na análise, ou melhor, na compreensão de Damásio acerca da teoria cartesiana da mente. Portanto, se você julga importante o conteúdo deste vídeo, não deixe de dar aqui o seu like, de compartilhar este vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Até o próximo.